Sejam bem-vindos ao DPUcast. Eu sou Evangelina Gomes, a host desse podcast. Aqui a gente bate um papo sobre capacitação, empreendedorismo e franchise. Estou super animada com as nossas convidadas de hoje, mas antes disso, tenho que deixar um recadinho para vocês. Já conhece a DPU Action? Se não conhece, siga o nosso Instagram e experimente a autêntica depilação brasileira. Tenho certeza que tem uma loja pertinho de você. Mas vamos lá, né? Vocês devem estar ansiosos para saber quem são nossas convidadas e por que essa minha animação. Hoje eu tenho aqui comigo duas especialistas em marketing e a gente vai bater um papo super legal sobre CRM. E o que é CRM? É a gestão de relacionamento com o cliente. Então você vai ouvir muito essa sigla durante o nosso bate-papo, mas não se esqueça, é gestão de relacionamento com o cliente. A Marcela Andrade, ela é gerente de marketing da rede de franquias da DPU Action, o lugar que mais entende de depilação do Brasil. E Isabela Moema, especialista em CRM na Dito. Eu tenho certeza que esse papo vai ser muito legal e você vai ter muitos insights aqui na nossa conversa. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar desse podcast. Eu tenho certeza que vai ser muito bom aqui essa troca. Realmente estou assim feliz com a participação de vocês. A gente que agradece, Lina, a oportunidade de dividir um pouco dessa grande ferramenta de venda que é o CRM. Também estou bem feliz de participar. É um assunto que eu sou suspeita para falar, porque eu gosto bastante. Espero que seja produtivo para todo mundo também. Com certeza vai ser bem produtivo, né? Quem que nos escuta aqui é o relacionamento com o cliente, ele está super em alta e vai ser um papo bem assim construtivo. Nós sempre iniciamos nosso podcast com as pessoas contando aí sobre a trajetória profissional, né? A gente quer saber um pouquinho como que foi essa trajetória profissional até chegar hoje nessa especialização que vocês têm aí na área de marketing. Então, eu queria que vocês contassem para a gente brevemente sobre essa história. Vamos lá. Bom, a minha história começa com uma paixão desde pequena com a comunicação. Eu sempre soube que era a comunicação que eu queria fazer na minha vida. Isso eu nunca tinha dúvida. E sempre gostei de vender, que vem aí de uma história também de família, que começa lá com meu bisavô até meu tataravô, que eram comerciantes, representantes comerciais, e que está no meu sangue. E na hora que eu percebi que juntar essas duas frentes, comunicação e venda, daria na publicidade, eu escolhi a publicidade e propaganda para ser a minha profissão. E a partir daí, eu me encantei, achei, como a gente estava conversando aqui no início, Sim. né, Moema, que a gente entra na publicidade achando que vai ser dono de agência, só que não. E foi por meio das agências que eu tive o contato com o marketing e é onde eu me apaixonei. E aí eu fiz a mudança, eu fui para o outro lado do balcão. Eu me tornei gestora de marketing, me especializei em gestão de marketing e negócios junto. Nessa especialização eu podia fazer de forma híbrida. E aí eu vi que a minha paixão passava muito dentro da publicidade como ferramenta de venda mesmo, e soluções para negócios. E aí o marketing veio para ficar. Eu fiz todo um trabalho, primeiro ali, na primeira fase da minha carreira, em indústria, em acessórios, depois passei por consultoria e é a minha primeira grande experiência com marketing de serviços, há 2 anos recentes, feito na DPU Action. E no franchising, E né? no franchising, claro. Tá, deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu acho que quando eu era pequena, minha mãe comenta muito que eu sempre apresentava o Jornal Nacional junto com o Jornal Nacional. Então, geralmente, eles abaixavam a televisão e eu ficava lá apresentando. E eu achei que eu ia para o jornalismo, na verdade. Quando eu comecei a cursar comunicação social, a gente tem as vertentes, né? Que a gente pode seguir jornalismo, publicidade, moda, RP, etc. E aí, quando eu comecei a entender um pouco mais das rotinas do publicitário, eu comecei também a fazer um entendimento que eu queria ir para lá. Eu já tinha feito um curso técnico de design gráfico antes de eu me mudar. Eu sou do interior de Minas, vim para BH para estudar. Lá não tinha um curso na época, não tinha mercado nem nada. Então, comecei o curso em publicidade um pouquinho a partir daí, quando eu comecei a conhecer mais sobre o curso.
E aí, depois que eu me formei, trabalhei em agência, tive meu próprio negócio com consultoria por um tempo. Depois voltei, fui trabalhar com startup. Então, já passei, assim, já sentei em diversas cadeiras, já tive em vários lugares. E eu acho que um momento da minha carreira que foi uma virada de chave para mim foi aí 2018, 2017. Eu estava fazendo meu MBA. E naquele momento eu estava vindo já com uma trajetória de coordenação de pessoas. E aí eu entendi que o que eu queria mesmo era ser especialista. Eu gostava de estar ali em campo, mexendo com as coisas. Então eu resolvi fazer essa migração e focar em ser especialista dentro de marketing. Aí entrei na Dito, estou na Dito desde 2019, que é uma empresa de CRM, e lá eu comecei dentro do marketing a me especializar na área de CRM, né? O marketing é um guarda-chuva enorme, a gente tem ali canais, tem mídia, tem diversas coisas que a gente abrange, mas o CRM foi onde deteve ali um pouquinho meu coração e para onde eu quis ir. Isabela, você mencionou que a Dito é uma empresa aí de CRM, né, dessa gestão de relacionamento com o cliente. Explica aqui para mim, para quem está escutando e não conhece a Dito, sobre essa empresa. Beleza, então falando um pouquinho do que é a Dito. A Dito, ela é uma plataforma de CRM que serve basicamente para as empresas conseguirem escalar, né, o relacionamento com o cliente, porque relacionamento com o cliente não é novo, é uma coisa que já vem de mais tempo. Um pequeno comércio, meu avô lá na lojinha de roupa que ele tinha em Carmo da Cachoeira 60 anos atrás, ele fazia CRM. Ele fazia CRM. Ele tinha uma ferramenta de CRM? Não, naquela época não existia, mas ele fazia CRM, ele se relacionava com os clientes dele. Então, eu gosto de falar que a ideia de ter uma plataforma é no sentido da gente ganhar escala dentro da operação. Eu amei essa sua contribuição, porque às vezes tem pessoas que têm uma empresa que está iniciando, que não é do franchise, tem uma empresa menor e acha que não pode fazer relacionamento com o cliente, né? E pode sim, pode ser através de uma planilha de Excel, de um documento de Word. Então, não depende de uma ferramenta. Lógico que quanto maior o número de clientes, fica impossível isso no manual. Aí precisa contratar uma ferramenta. Então, o CRM, para você que está nos acompanhando, ele não é algo restrito para grandes empresas. Você que às vezes tem um comércio pequenininho, com 2, 3 funcionários, pode iniciar aí o relacionamento com o cliente. Na DPU Action, a gente já trabalha há algum tempo, né, com essa parte aí de gestão de relacionamento com o cliente. Quais foram os maiores desafios enfrentados de virar essa chave aí para começar a se relacionar com o cliente? Ótima pergunta, Lina. Todo relacionamento com o cliente passa por uma primeira fase numa explicação para a rede de como vamos colocar esse relacionamento, como bem colocou a Moema, em escala, né? Porque aqui a gente está falando de 1 ou 2 lojas, está falando de um universo de praticamente 100 lojas espalhadas pelo Brasil, onde a gente precisa explicar na prática como que isso vai funcionar. Então, meu primeiro grande desafio foi mostrar a importância dessa ferramenta, como que a Dito facilitaria a nossa gestão enquanto relacionamento de cliente, porque há um investimento, né? O fundo de publicidade, ele mensalmente paga por essa ferramenta, porque sem ela a gente não tem pesquisa de satisfação do cliente, a gente não consegue fazer um marketing direcionado ali para um aniversário, para um desconto, para uma reativação de um cliente inativo. É toda uma gestão que está por trás dessa ferramenta complexa que precisou, no primeiro momento, ser compreendida pela rede. Então, a gente até fez um vídeo, quase um mini documentário, dentro da Dito, dentro da DAF, explicando o porquê dessa ferramenta. E é a partir deste momento que a rede entende a importância, né? Porque, igual você falou, antigamente, colocar numa planilha de Excel, na caderneta do avô da Moema ali, era uma forma de se relacionar, né? De ter o dado. Hoje, no tamanho que a gente tem, um negócio nessa magnitude, a gente precisa de um sistema. E tudo começa por aí. E a partir desse sistema, como a gente bem fala também, ele é um carro, mas que precisa de um piloto. Porque não adianta ter uma Ferrari se você não sabe como pilotar, né? Então, o primeiro grande desafio foi mostrar a importância da Dito enquanto ferramenta. E a partir daí, começou toda uma jornada de treinamentos, explicações mais técnicas, por exemplo, que a gente vai, acredito, falar do RFM, né?
como uma análise de dados. Muito boa a sua contribuição. Eu acredito que realmente dentro do franchise esse relacionamento seja um desafio, porque a gente trabalha com regionalização, clientes com perfis diferentes, e manter aí esse contato direto com o cliente, ele com certeza deve ser essencial para ele não desvincular da marca. Lina, esse ponto é crucial, porque fazer a manutenção desse relacionamento é um trabalho diário, né? A gente não pode só acreditar que o cliente entrou para dentro de casa, que a partir dali o jogo está ganho. Muito pelo contrário. A gente tem que fazer uma comunicação diária, entender em que momento esse cliente está na curva de crescimento dele ou não dentro da Depil, né? Nós temos vários perfis de cliente dentro das categorias que uma base que nos entrega, que a partir dessas análises de quem são esses clientes, quais são os seus comportamentos de consumo, e aí envolve frequência, recência, valor investido por compra. É um mapeamento muito complexo, né? E não só complexo, mas ele é profundo em todas as análises que competem a esse cliente, que vai ser diferente de um cliente do Nordeste, do Sul. E isso que é o legal, é entender, por meio de uma ferramenta, em que momento esse cliente está e entregar para ele o que ele precisa naquele momento. Tem cliente que é champion, que a gente fala, é um cliente campeão. Ele vem sempre e deixa uma boa quantia dentro de casa. Para esse cliente, eu preciso dar desconto? Claro que não, mas eu tenho que lembrar de um aniversário, eu tenho que falar que tem um brinde esperando por ele, o quanto ele é especial. Mas, por outro lado, eu tenho clientes que estão indo embora, que estão hibernando. Ali, sim, eu vou precisar de uma estratégia diferenciada, né? Que aí talvez entra um desconto, um apelo mais comercial. Então, o CRM é um caminho sem volta, né? Um marketing que não aplicar, não entender que gestão de base de cliente é ferramenta, né, orgânica ali de venda, está perdendo o jogo, está perdendo tempo. Enquanto você está falando aí, eu estou pensando, então nada é por acaso. Se o cliente, você que é cliente, foi impactado ali com uma promoção, é porque é algo dentro do marketing de relacionamento, foi identificado que é o seu perfil, que é a sua necessidade. Exatamente. Muito legal isso. Exatamente. Muito legal. Agora, Isabela, conta aqui pra gente... qual que é o benefício de uma empresa que precisa ali de uma ferramenta para fazer essa gestão de relacionamento com o cliente? Qual que é o benefício que ele tem com a Dito? O que a Dito traz aí de ganho para as empresas? Vou responder essa pergunta de duas formas. Eu acho que, além da Dito, o que as empresas ganham com o CRM é dinheiro. Verdade nua e crua, é dinheiro, porque a gente... entende que quando eu tenho uma base de clientes é um dos principais ativos que uma empresa pode ter hoje, apesar de muitas ainda não reconhecerem isso. Então, o ganho de você ter uma estratégia, você investe dinheiro para que isso aconteça e lá na ponta você recebe mais dinheiro de volta. Porque isso retorna como? É um cliente que comprava com uma frequência menor, ele compra com uma frequência maior. É um cliente que tinha um gasto médio, às vezes, de R$100 no mês, ele já passa a gastar R$150. Então, a gente começa a ver essa base evoluindo em consumo dentro da própria marca. E aí, falando um pouco, respondendo a sua pergunta pelo ponto de vista de o que a Dito facilita, eu acho que o interessante da Dito é porque nós somos uma empresa brasileira, então a solução ela é pensada, em primeiro lugar, para o varejo nacional, para o desafio dos nossos varejistas, que é muito diferente de um varejista lá fora. Então, hoje, os nossos varejistas é um mercado mais tímido, eles investem pouco em tecnologia, comparado lá fora, que eles investem uma boa fatia, né, do que recebe ali do faturamento. Então, as soluções que a gente pensa é para como que eu consigo até educar esse mercado, né, ajudar esse mercado a entender o valor que pode ter dessa ferramenta e, a partir disso, a gente crescer junto. Então, até o próprio modelo de cobrança da Dito, toda a estrutura da Dito é pensada em ajudar o varejo nacional a se relacionar melhor com o cliente e a gente crescer de maneira mútua. Lina, e um ponto importante que eu vejo é como que essa conscientização da gestão de relacionamento com o cliente vem mudando, né, nas grandes empresas, é pela necessidade de entender que o captar novos clientes
custa muito dinheiro, né? O que a gente fala aí que todo mundo conhece, os leads, a busca por leads, potenciais clientes. Isso é um caminho muito oneroso para qualquer empresa, pequena, média ou grande. E se a gente entende que quem está dentro de casa já é o cliente que comprou a nossa ideia, né? Que já entrou, ele já abriu a porta e já entrou. Então, é muito mais barato você manter esse relacionamento, entendendo as formas de se comunicar, né? Como a gente bem colocou, do que só investir em novos clientes. Então, tem que ter esse equilíbrio. É claro que a gente precisa sempre, né, buscar novos clientes, porque é o topo do funil, né? Tem que ter a entrada, mas quem está aqui no meio precisa ser o tempo todo reencantado, né? Para que ele continue, e aí ele vai trazer mais pessoas, ele vai entender que é uma marca que cuida, que cativa ele o tempo todo. Eu queria trazer um comentário aqui, porque como eu sou gestora de treinamento da DPU Action, o que eu queria comentar? Não adianta o marketing de relacionamento fazer todo um trabalho lindo de encantamento, de conversa com esse cliente, se a sua operação também não está assim 100% na ponta, porque o marketing ele não consegue fazer nada sozinho. Essas campanhas lindas que chamam a atenção do cliente, o cliente tem vontade de ir na loja, mas você que está aí cuidando da operação, ela precisa estar redonda, porque o marketing não consegue andar sozinho. Às vezes, mais de 50% ali é responsabilidade de quem está dentro da loja, porque o encantamento ele não pode ser só no digital. Na hora que o cliente chega ali fisicamente dentro da loja, ele tem que... a expectativa dele, que foi proporcionada no digital, tem que ser superada. Então, vamos lá. Lina, pegando esse gancho, o marketing é ferramenta, né? Ele vai entregar todas as soluções necessárias para que a venda aconteça, mas a execução é responsabilidade da loja, é responsabilidade da recepcionista, né? Que abre a porta com um sorriso, com um bem-vindo, né? Explicando ali a nossa satisfação de receber esse cliente, da depiladora ou da designer que vai conduzir ali uma sobrancelha. Isso tudo faz parte de uma execução bem feita, né? Não adianta só o marketing entregar as melhores ferramentas se a gente não tem exatamente o que você falou, a execução na ponta acontecendo com maestria. E que eu sei que a DPU, a nossa fama é muito boa, né? Por tudo que a gente entrega de qualidade, de acolhimento, de diferenciação mesmo nos nossos serviços. Marcela, eu achei muito bom esse ponto que você trouxe. Eu até queria compartilhar com vocês uma mini historinha de por que então que a gente está tratando esse assunto hoje. Vamos pensar que algum tempo atrás, talvez não tanto tempo atrás, para eu me comunicar com os meus clientes ou para adquirir uma base nova de clientes, bastava eu ter um produto, eu fazia uma inserção numa televisão, eu contratava uma mídia, era muito caro, ainda é muito caro, mas isso antes era muito limitado à marca. Então, se eu queria saber, seja qualquer produto, tá, gente, ou qualquer serviço, se eu queria saber sobre o que eu quero comprar, eu ia recorrer à marca, às propagandas da marca. Hoje em dia, depois da internet, eu consigo saber de produto de marca em qualquer lugar. Eu abro um TikTok, eu tenho alguém falando sobre um novo tipo de depilação. Eu abro um Instagram, eu tenho pessoas tirando foto. Então, eu tenho, com as redes, né, a gente ganha outras formas de conhecer produtos, conhecer serviços e conhecer marcas que vão além do controle da própria marca. Pode estar falando bem, pode estar falando mal. Então, uma vez que eu entendo esse universo, eu preciso inserir a minha operação dentro disso. Porque se eu não estou inserida dentro disso, alguém vai me inserir, o próprio consumidor vai inserir. Então, volta de novo com o gancho do relacionamento com o cliente. Se eu já conheço a minha base, se eu já sei a frequência com que ela compra, se eu já sei o que eu posso direcionar de comunicação, eu consigo, dentro desse universo que a gente está nele, a gente não vai sair mais dele, eu consigo relacionar, eu consigo trazer um vendedor para fazer uma ponte com isso, eu consigo trazer a depiladora para fazer uma ponte com isso, eu consigo trazer a recepcionista da loja para fazer uma ponte com isso. Então, existe esse antes e pós-internet que afetou bastante aqui pra gente. Muito obrigada pela contribuição, foi super enriquecedora, né? Agora eu queria ouvir da Marcela quais melhorias, né, nós tivemos na DPU Action com a implantação dessa gestão de relacionamento com o cliente, com a transformação digital.
Na Depil, a transformação digital, Lina, ela veio para ficar em todas as áreas. É o que eu sempre digo também, né? E no marketing não poderia ser diferente. No marketing é sobrevivência. Quem não está dentro, né, que não estiver dentro do universo digital, não está dentro da casa das pessoas, não está se comunicando com o cliente. Então, é uma condição. E trazer o CRM como uma ferramenta de venda, essa mudança de chave que eu acho que foi fundamental. Entender muito mais do que só uma base, né, cadastral ali, e entender que aquilo ali é ferramenta verdadeira de venda, assim como o tráfego. Então, na hora que o marketing traz o Smart Sales, né, que é o nome que a gente dá para esse núcleo lá dentro do nosso marketing, que a gente junta essas duas frentes, o CRM e o tráfego, eu estou colocando ali a importância dessas duas ativações de venda. E o CRM, como a gente vem conversando, ele é o caminho necessário e mais fácil para se fazer venda dentro de casa. Então, um exemplo, na hora que a gente entende ali todas as ações, todas as réguas que foram ativadas durante o mês e vê os resultados, é imediato. É o que a gente chama de receita influenciada. É o quanto que aquele e-mail chegou na casa das pessoas, né? Na caixa, melhor dizendo, não é carta, né, Moé? Na caixa eletrônica das pessoas ali no e-mail, quantas pessoas abriram, quantas pessoas clicaram naquela comunicação e quantas foram para a loja e efetivaram o serviço. Isso é mensurável. Então, o marketing digital hoje nos possibilita ter a mensuração em tempo real, praticamente nas mãos. Antigamente, né, eu tenho quase 20 anos de formada, eu trouxe a minha primeira etapa, vamos dizer assim, nessa minha construção profissional, era fazendo plano de mídia dentro das agências com o que a gente chama de offline, que era TV, a rádio, outdoor, né, mídias urbanas, que você não conseguia mensurar no final do mês para o cliente qual que foi o resultado. Você fala assim, olha, passam tantas pessoas por aquela avenida, era uma forma de mensurar o quanto o seu outdoor seria visto, mas o quanto aquilo ali ia reverter em venda, você não podia cravar. Hoje, o marketing, né, ele é dados. O marketing, você precisa entender e consegue, né, mensurar onde estão os melhores resultados e, melhor do que isso também, entender onde é possível fazer as manobras, os ajustes em tempo real. Olha, esse e-mail, essa comunicação via WhatsApp, essa mídia não está dando retorno, né? Em pouco tempo você consegue mudar a rota, o percurso e fazer uma nova tentativa. Então, os testes também nesse ambiente do digital, seja no CRM, seja no tráfego, acontece de uma forma muito mais rápida. E para gente, né, marqueteiros aí de plantão, isso é música para os nossos ouvidos. Enquanto você falava, eu estava pensando nisso, na mudança de estratégia. Porque se você trabalha com outdoor, aí você lança ali há algumas semanas, não está dando certo, não dá para arrancar outdoor e põe outro. Você paga até hoje, claro, por bissemana, né? São bissemanas que você contrata. Então, você não pode chegar ali e arrancar o outdoor. Você tem que esperar. Se está dando errado, você aguenta, sofre e espera. É isso. Ou você nem sabe, né, como mensurar se está dando certo ou errado. Você consegue saber quantas pessoas passam e veem. Mas você não consegue precisar uma conversão, né? Claro, coloquei R$100, voltou quanto? Vai aumentar o fluxo na loja naquele período que foi colocado uma mídia em peso na rua, claro, você consegue mensurar dessa forma, mas você não consegue quantificar, né, como é o marketing digital. Isabela, a Dito atende hoje grandes empresas do mercado. Traz pra gente alguns cases de sucesso para quem está nos escutando, entender como que funciona também em empresas de outros segmentos? Muito legal que você perguntou isso. Dentro da Dito, a gente tem diversos segmentos que a gente atua hoje. Então, a gente tem marcas no mercado de moda fashion, a gente tem marcas no mercado de eletro, mercado de móveis, serviços também.
Então, hoje, algumas logos que estão com a gente tem a Animale, a gente tem a Farm, a gente tem a Bagaggio, a gente tem a Evino, a Wine também. Então, é bem diverso, assim, o leque, se a gente for pensar numa cartela de clientes. E quando a gente fala de cases de sucesso, né, benchmark, dentro da Adito, a gente tem uma métrica que a gente costuma chamar de receita influenciada, até que a Marcela citou, que nada mais é do que a receita que vem influenciada dessas campanhas de CRM que são geradas para a base. Independente do canal, pode ser uma campanha via e-mail, pode ser uma campanha via agenda do vendedor, né, que é o vendedor mandando WhatsApp para o cliente, um SMS, um push. Então, uma vez que o cliente ele recebeu aquela comunicação dentro da janela de tempo daquele canal, ele volta e faz uma compra, seja essa compra no online ou seja essa compra na loja física, a gente entende que entrou uma receita influenciada. Então, a gente tem de todo o faturamento, né, que a empresa teve, de clientes que se identificaram lá na hora de fazer uma compra. Quanto disso veio, então, de receita influenciada? Então, geralmente a gente faz o bench de acordo com esse indicador. Então, falando um pouquinho de números, dentro dos mercados que a gente atua, a gente nota que o primeiro ano do cliente, né, que é aquele ano que a gente fala que é a adoção, que ele às vezes ele sai de uma estratégia que ele não tinha nada no CRM, ou ele fazia muito pouco, ele começa a evoluir. Essa receita, geralmente, ela é uma progressão, ela vai crescendo. E aí, na maioria dos mercados, né, que seriam os varejistas tradicionais, a gente costuma observar ali entre 15% a 20% de receita influenciada no primeiro ano. A partir dali, a gente já começa a ter benches mais específicos. Então, o bench de uma marca, por exemplo, de acessórios, é completamente diferente do bench de uma marca de food, vinhos, supermercado, etc. O bench de serviços, que é aqui onde a gente está atuando, é completamente diferente do bench de casa e construção. Então, esse número de 15 a 20, ele é mais genérico, pensando em varejo em geral e pensando num primeiro ano de estratégia. Mas, para além disso, a Adito tem estudos internos que a gente compartilha com os nossos clientes para aquele setor. Então, você é do setor, então, de moda. Então, qual que é o bench de moda? A sua marca é moda luxo, uma moda luxo premium. Então, é um outro bench. Então, a gente consegue ajudar os clientes também com essa referência. Então, você não entra na Adito, contrata uma ferramenta às cegas, né? Tem todo ali um estudo, uma expectativa, compartilha ali o benchmark do seu segmento. Então, o cliente, ele entra entendendo... O cliente não, né? A marca, ela entra entendendo muito bem qual que será esse caminho. Isso, e a nossa ideia é cada vez mais passar esse poder também para a marca, que é a questão de conhecer o cliente através dos dados que a gente tem desse cliente. Então, como eu falei, no mercado internacional, isso já é um pouco mais comum. É comum um varejista investir uma parte do faturamento nesse tipo de tecnologia. No Brasil, isso é um pouquinho mais tímido, principalmente quando a gente fala do universo de franquia, né? Geralmente, o franqueado ele tem muita cabeça da loja dele, lá onde ele tem, ou se ele é um multifranqueado, né, que tem várias franquias, ele está ali dentro daquele universo. Mas ele é um representante de uma marca que é muito maior do que aquilo. Então, ele precisa entrar nisso, porque, como eu falei, se ele não entra, ele acaba sendo engolido no universo que a gente está hoje, de internet, da pessoa pensa que é um produto que antes ele só consumia daquele franqueado, porque eu só conhecia aquele franqueado. E hoje, com a internet, eu posso conhecer de quantas outras marcas também fazem o mesmo serviço que a gente faz hoje. Então, eu tenho muito mais concorrência. Então, se eu não me destaco de alguma forma, se eu não pego aquele cliente que já entrou e continuo trabalhando ele pode facilmente, daqui a pouquinho, estar consumindo de um outro concorrente. Foi o que você falou, Marcela, que depois que adquirir, geralmente as pessoas falam, adquirir já está aqui dentro de casa, então tá tranquilo. E antigamente era muito assim, porque você não tinha muito para onde ir, né? Tinha pouca marca para você comprar, tinha muita questão do regionalismo, mas agora você consegue comprar de qualquer lugar. Você consegue comprar até da China e trazer para cá, então... Eu sou mesmo uma cliente que as marcas têm que tomar cuidado comigo, que eu fujo facinho, porque eu adoro experimentar. Agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o Dito Agenda, que é mais um recurso dentro da ferramenta de CRM da Dito. Nós estamos com o piloto do Dito Agenda dentro da DPU Action e eu queria entender um pouquinho de vocês sobre esse planejamento, as expectativas, o que vocês acham que a gente vai conseguir alcançar dentro desse piloto. Lina, o Dito Agenda vem para somar como mais um canal dentro das nossas ferramentas de comunicação com essa base de cliente, com esse relacionamento. O Dito como um todo hoje, nosso principal ponto de contato é via e-mail. O Dito Agenda vem para somar o WhatsApp.
que é uma necessidade, né? A gente não consegue mais não estar neste canal. Então, o piloto vem para ser testado e a gente está torcendo muito para que tudo dê certo e a gente coloque isso em escala para a rede, porque é a forma com que as lojas, por meio das recepcionistas, vão ter para conversar com esse cliente. Mas olha que interessante, não é um cliente que você vai falar assim, hoje eu vou pegar essa seleção de clientes aqui de ordem alfabética, vou começar pelos clientes com letra A. Não é isso. Em cima daquele perfil, em cima da clusterização, ou seja, da categoria que ele se encontra, né? Pela classificação de compra, de frequência, de ticket médio, a gente vai entender que vai ter uma estratégia para aquela loja, para ela conversar com aquele número de clientes por semana, quinzenalmente, e assim a gente vai mensurando o resultado dessa comunicação direcionada para aquele perfil específico. Então, como a gente falou, e aqui são vários, né, Moema? Os campeões, os leais, os que estão hibernando, que estão quase dormindo, que não pode ir embora. Tem várias classificações. E para cada classificação de cliente, a gente tem uma abordagem, uma estratégia. E o Dito Agenda vai operacionalizar isso na ponta por meio da loja. Eu adorei isso, esse contato aí através do WhatsApp. Mas ao mesmo tempo que eu adorei, ligou aqui um alerta na pessoa da área de capacitação. Então, gente, cadastro com telefone é, assim, vital dentro das nossas lojas. Dentro de qualquer loja, né? Qualquer tipo de comércio que você tem aí. Porque senão, chega um momento que o marketing não vai conseguir conversar com esse cliente. Então, cadastro, nome completo, CPF, telefone, e-mail, ele é fundamental. Não é uma regra, uma obrigatoriedade chata, é para a gente se relacionar com esse cliente. E é algo que a gente bate na tecla há muito tempo. E a loja que não está hoje com um cadastro saudável vai ficar para trás. É dinheiro que não vai entrar dentro de casa, porque sem o cadastro, você foi no ponto cirúrgico. Sem o cadastro bem feito, saudável, a gente não se relaciona. Então, não tem que ser, vou preencher de qualquer jeito aqui rapidinho. Não, aquilo ali é a possibilidade que você tem de reter esse cliente ativo como comprador. Porque se um e-mail tiver errado, se um telefone não existir, a gente não se relaciona. Então, ótima dica, Nina. Isso é um ponto crucial para tudo isso aqui dar certo. Cadastro e saúde de cadastros é a matéria-prima do CRM, gente. Não adianta. Tem alguma coisa que você gostaria de complementar na fala da Marcela, Isabela, sobre o Dito Agenda? Essa questão de cadastro que você falou, na verdade, ela é muito importante. A gente percebeu isso, o varejo percebeu, caiu essa ficha, principalmente na pandemia. Porque na pandemia, quando estava todo mundo dentro de casa, tendo que trabalhar de lá, todo mundo assim, preciso falar com o cliente. Como que falava com o cliente quem cadastrou o telefone errado? Como que falava com o cliente quem nem cadastrava o telefone ou o e-mail? Então, a gente teve um chacoalho do varejo no período pandêmico. Depois abriu-se a porta das lojas novamente. Algumas marcas aprenderam e falaram, olha, isso é importante, eu preciso manter uma qualidade aqui. Outras acabaram voltando como era antes. Mas sem isso, né, sem ter isso, é o básico para agenda, para e-mail, para qualquer ferramenta de CRM operar. Não adianta eu saber quantos clientes você tem se eu não tenho como falar com ele. Aí eu vou estar lá com vários dados, né, RFM, eu sei quem que é o champion, eu sei quem que é o cliente que hibernou, mas como é que eu falo com ele? Eu não tenho como me comunicar. Então, é a mesma coisa de não ter nada. E aí, fazendo só um adentro sobre a questão do agenda, assim, a gente tem uma expectativa grande para esse piloto, até porque a gente já trabalha com e-mail marketing há algum tempo, dentro dos canais que a Depil tem. Ele tem uma penetração interessante dentro do faturamento da companhia hoje, porém, essa penetração, ela vem de uma fatia da base pequena. A gente está falando aí, talvez, o quê? De 30%, 35%, acho que não chega nem a 50% da base que tem um e-mail apto a receber. E desse eu ainda tenho que fazer o recorte de abertura, clique, conversão. Então, com a agenda, a gente está mais do que dobrando o volume de pessoas que a gente vai começar a impactar hoje. Então, consequentemente, isso já vai gerar uma receita para a companhia desse movimento. Então, a gente está fazendo um piloto com algumas lojas para testar a operação, porque é novo para elas. Então, pensa a recepcionista,
ela vai começar a fazer se relacionar com o cliente, então entra na rotina dela, tem as coisas que ela precisa fazer. Então, a gente está fazendo meio que um grupo controle ali de vamos testar, vamos aprender, vamos ver a melhor maneira de fazer, o que é bom cobrar. Eu cobro 30 contatos, eu cobro 50 contatos, eu cobro 10 contatos. Então, a gente está num período de aprendizagem dessa operação e aí, dando certo, a gente consegue fazer um rollout para mais franquias, que eu acho que vai ser um desejo bem sucedido só por essa perspectiva de estamos agora falando com pessoas que a gente não falava antes, que a gente não tinha condição de impactar pelo canal e-mail. E falando da forma correta, né? Porque o jeito que eu falo com a Lina não necessariamente é o jeito que eu vou falar com a Moema. E como que a gente consegue ter essa precisão? Por meio de uma ferramenta, uma inteligência de dados. Super interessante. Eu acredito que quem está nos assistindo, se não rendeu ainda a gestão de relacionamento com o cliente, é hoje o momento de virada de chave. Isso mesmo. Né? Para a gente fechar aqui, eu queria escutar de vocês qual que é a expectativa, né, do CRM para os próximos anos, tanto para empresas de franchise ou não. Eu acho que eu vou falar um pouco de expectativa versus realidade. Igual eu falei, o varejo nacional, ele ainda é um pouco tímido no que tange não só o investimento na parte de tecnologia, mas também a maturação mesmo de entender o que tem de oportunidade ali. Mas isso vem ganhando escala cada vez mais, principalmente no momento que a gente vê o varejo agora. A gente vê grandes empresas decretando falência ou com problemas judiciais. Então, a gente vê que o varejo está num momento difícil, onde ele precisa vender, onde ele precisa ciclar estoque, e adquirir cliente não é barato. E eu adquirir no balde furado não faz sentido, que é aquela lógica. Vamos supor que eu pago, chutando o valor na minha cabeça, gente, vamos supor que eu pago R$100 para eu adquirir um cliente. R$100 considerando não só o que eu invisto em marketing, o que eu tenho de loja aberta, se eu fazer um cálculo aí representando o tanto de salário que eu pago para vendedor, para pessoa. Então, vamos supor que R$100 é o preço que eu gasto para adquirir o meu cliente. Aí meu cliente vai uma vez na minha loja e compra de mim um serviço de 80. Essa conta vai fechar? Não vai. Porque aí eu vou ficar pondo 100, 100, 100, ele vem, gasta 80, nunca mais ele volta. Então, se eu não tenho retenção, se eu tenho uma base onde a maioria é novo e a minoria eu retenho, eu tô na lógica do balde furado. Tô colocando água lá, tá vazando em algum lugar que eu não tô tampando. Eu preciso inverter essa balança. Eu preciso, e aí o varejo como um todo, eu preciso ter os recompradores mais lá em cima e eu preciso continuar trazendo, mas eu tenho que ter os pesos nos lugares certos, porque reter é mais barato e existe maneira de eu crescer a empresa, não só abrindo loja. Antigamente era isso, quero ampliar minha empresa, quero ganhar mais dinheiro, vou abrir mais X lojas em X locais do Brasil. Vocês sabem o trabalho que dá abrir uma unidade, né? Não é brinquedo, não. Hoje eu posso crescer receita de outras formas. Eu posso pegar uma base de clientes que gastavam uma média de R$100 comigo anual e ele pode passar a gastar 130, ele pode gastar 120, 150. Imagina se eu aumento R$20 para cada um que vai dentro da minha loja. É crescimento de receita. Imagina se eu aumento a frequência com que ele vai. Ele vinha fazer serviço comigo 2 vezes no ano, agora ela vem e faz serviço comigo 4 vezes no ano. Isso é aumento de dinheiro. Então, eu acho que a perspectiva do varejo é essa ficha começar a cair, que ter uma base de cliente rentável é a melhor maneira dele expandir além das maneiras tradicionais. Então, acho que essa ficha, ela demorou um pouquinho, mas acho que cada vez mais ela está caindo. Então, a perspectiva, acho que para os próximos anos, é as marcas começarem a investir um pouquinho mais ali e trabalharem melhor as suas bases de cliente. Então, ótimo. De uma forma resumida, investir no marketing de relacionamento vai ser uma realidade para aumentar ali esse ticket médio, essas vendas. Lógico que, junto com o marketing de relacionamento, a capacitação da equipe, né? Porque um cliente que não tem uma experiência incrível dentro de loja, ele não volta mais. Isso. É um balde furado também. E a loja que não aderir a isso vai acabar ficando para trás. Exatamente, é a união de todas essas frentes, né? Um CRM bem feito para cuidar de quem está dentro de casa, um tráfego também consciente, né? Que não adianta gastar rios de dinheiro a qualquer custo para trazer novos clientes, o que a gente estava também conversando. Isso é um leilão infinito e que cada vez mais as empresas estão percebendo que custa muito dinheiro
essa dinâmica desse mercado do tráfego. Então, ninguém está podendo ficar gastando, né, tanto dinheiro em momentos que qualquer centavo, né, conta no final do mês. Então, o olhar para dentro de casa se torna cada vez mais necessário. Somando a esse tráfego de forma planejada, estruturada, e toda essa parte de capacitação, treinamento, para que a execução também seja à altura do que a expectativa daquele cliente que ele espera, né? Adorei nosso bate-papo. Eu adoro falar sobre clientes, sobre relacionamento, sobre atendimento. Gosto muito, acredito muito nessa área. Eu queria agradecer por terem aceitado o convite, por esse papo super agradável que nós tivemos aqui hoje. A gente que agradece, é sempre uma alegria, uma satisfação poder trazer bons temas que fazem parte do nosso dia a dia. E marketing digital, CRM, é caminho sem volta, né, Moema? Todo mundo Sim. tem que aderir e fazer direito para ter o lugar de destaque no mercado. E se você que está nos assistindo, que não é da DPU Action, que ainda não faz marketing de relacionamento, comece a pensar nisso. Se não pode contratar uma plataforma de CRM, faça ali no Excel, no Word, mas não deixe de relacionar com os seus clientes. Muito obrigada por nos acompanhar. Assista esse episódio no YouTube, no Spotify. Eu tenho certeza que você vai adorar nossos conteúdos.